Professora Valdiana Gomes, com vocês, aula de gramática, tá certo? Antes de fazermos a indicação da agenda da aula de hoje, como orientação de costume, né, que você pega aí sua agenda, material didático necessário, como a gramática, para que a gente possa fazer as nossas observações. Quero convidá-lo para fazermos a nossa acolhida, um momento em que a gente exercita a nossa espiritualidade mesmo, tão grande, tão maravilhoso, tão especial nosso Deus, né, que nos ama indiscutivelmente, e que a gente possa ter isso em mente sempre, né, e que a gente possa fazer jus a este amor, devolvendo todos os nossos sentimentos de gratidão em formato de oração, tá certo? Feito isso, peço para que você pegue aí sua agenda, faça a anotação necessária, tá certo? E para hoje nós vamos ter a correção da atividade do livro de gramática, da nossa própria gramática, nossa vermelhinha, né? Páginas 111 a 115. Em seguida, a gente começa com o modo imperativo no módulo 2, que vai da 22 a 25. Então, vamos lá. A página 111, ela começa com um poema de Ulisses Tavares, né? Papai e mamãe moram separados. Como só tem um coração, cada um mora de um lado. Viva a poesia, viva! São Paulo, Saraiva, 2011, página 16. O poema apresenta 2 frases e 3 orações. Observe os verbos e identifique as orações do poema. Então, vamos lá. Primeira oração. Papai e mamãe moram separados. Precisa determinante a presença do verbo. Segunda oração. Como só tem um coração. Terceira oração. Cada um mora de um lado. 2. Como você sabe, sujeito e predicado normalmente ficam juntos, pois um completa o outro. Observe a primeira oração do poema. A. Qual é o sujeito dela? Papai e mamãe. Identifique o núcleo ou os núcleos do sujeito e responda. Trata-se de sujeito simples ou de sujeito composto? Por quê? Trata-se de sujeito composto, pois ele tem 2 núcleos, papai e mamãe. Qual é o predicado da oração? Moram separados. O verbo concorda com o sujeito? Sim, pois está no plural, concordando com o sujeito composto. Apesar de haver concordância gramatical, os núcleos do sujeito da oração no plano da vida concordam entre si? Sim ou não? Não, né? Porque eles vivem separados, como bem diz o poema. Compare o conteúdo de papai e mamãe moram separados com a disposição visual que essa oração tem no poema. Assinale entre os itens a seguir aquele que melhor explica a relação entre a forma e o conteúdo dessa oração. Olha aí. Assim como no plano sintático, o predicado afirma algo sobre o sujeito. No plano da vida, as ações do pai e da mãe do lírico revelam a verdadeira identidade dele. B. O fato de, na forma do poema, o sujeito estar em um verso e o predicado em outro, sugere a separação do casal no plano da vida. Faz bem sentido, né? C. Apesar de no plano da vida o casal estar unido, no plano sintático e formal do poema está separado, não? Então, está descartado o item A e o item C. O item A está descartado, né? Porque diz que revela a verdadeira identidade, né? As ações do pai e da mãe do lírico é como se estivessem próximos, não é verdade. O item C afirma isso com todas as letras, ficando assim como resposta, como alternativa correta, o item B, onde lá no próprio item ele diz, né? Sugere a separação do casal. Das 3 orações que formam o poema, apenas uma tem por sujeito o eu lírico do texto. Qual é essa oração? Que tipo de sujeito ela apresenta? Aí, ó, como só tem um coração, sujeito desinencial eu, sujeito oculto eu, né? Como só tem quem tem, eu. A expressão cada um é o sujeito da oração representada pelo último verso. Essa expressão refere-se apenas aos pais ou ao pai e à mãe? Ao pai e à mãe, bem claro. Por que o verbo concordar com essa expressão fica no singular? Justifique sua resposta. Porque se trata de cada um isoladamente, não de pai e mãe juntos. O emprego da expressão cada um e do verbo no singular reforça a ideia de separação ou dá a ideia de união? Acentua muito mais a ideia de separação, de isolamento. Diante da separação do pai e da mãe, que parece ter sido inevitável, o eu lírico busca um jeito de aproximá-los. A. O eu lírico tem preferência por um dos pais? Não, né? Ele gosta dos 2 igualmente. De que forma o eu lírico aproxima os pais? Mesmo eles estando separados, ele reúne no próprio coração, né? Um de cada lado. E também no próprio poema. Como conclusão sobre as ideias do poema, identifique a alternativa falsa.
A mãe e o pai do Olírico estão juntos no plano da vida, mas estão em discordância no plano sintático? A separação entre o sujeito e o predicado da primeira oração sugere, no plano da vida, a separação entre o pai e a mãe? Na última oração, o sujeito e o predicado estão juntos no mesmo verso, mas a expressão cada um sugere que no plano da vida pai e mãe estão separados? Então, a resposta correta, item A, que nós estamos procurando a resposta falsa. Aí nós vamos ter aí, na página 114, tá certo? Na página 114, a primeira, né, pede em quais das orações o sujeito está explícito. Qual é o sujeito destas orações? Nas duas primeiras e na última oração, né, no caso, eu. Identifique e classifique o sujeito das orações em que ele está implícito. Eu, sujeito oculto, né, desinencial, você, sujeito também oculto, desinencial, tá bom? O anúncio promove o Museu de Arte de São Paulo, MASP. O museu tem um acervo valioso que inclui obras do pintor Van Gogh. Levante hipótese. Quem fala o texto do anúncio? O próprio quadro, né, reproduzido no anúncio, um autorretrato do pintor. Depois de passar de mão em mão na Europa, qual foi o destino do quadro? Um jovem museu, né, que se tornou o mais visitado do Brasil. Esse museu é o MASP. O público normalmente vai ao museu para ver as obras ali expostas. No final do texto apresentado no anúncio, verifique se há ocorrência de uma inversão de papéis entre a obra e visitante. A. Explique em que consiste essa inversão. Quando no final do anúncio se lê, venha, eu quero te ver, é o quadro que se coloca na situação de querer ver o visitante, né? É importante entender essa correlação. Qual é a finalidade dessa invenção no anúncio? Atrair a atenção do leitor e estimulá-lo a visitar o museu, certo? Aí na quarta questão, a gente vai ter ligue as orações dos itens a seguir, empregando a palavra ou expressão indicada entre parênteses. Elimine os pronomes que exercem a função de sujeito e faça as adaptações necessárias. Olha aí, Jonas lê o livro, ponto. Ele é capaz de contar a história com detalhes. Aí a gente vai empregar o portanto. Aí Jonas lê o livro, portanto, é capaz de contar-lhes a história com detalhes. Aquele menino não fez a pesquisa dele, ele não ajuda os colegas. Aquele menino não faz a pesquisa dele, nem ajuda os colegas. Anita vive nesta cidadezinha, ela nasceu nesta cidadezinha. Anita vive nesta cidadezinha desde que nasceu. O torcedor gritou tanto, ele ficou rouco. O torcedor gritou tanto que ficou rouco. Meu tio é muito simpático, ele tem poucos amigos. Embora seja muito simpático, meu tio tem poucos amigos. E aqui você vai, né, reescrever. O sujeito oculto desinencial é bastante empregado em nossa língua, porque torna as frases mais econômicas, mais sintéticas, né, e dá ao texto um dinamismo maior. O texto foi propositadamente modificado para apresentar sujeitos explícitos e repetidos. Leia-o e observe como ele fica enfadonho, repetitivo, cansativo. A seguir, reescreva, transformando os sujeitos explícitos em sujeitos desinenciais. Claro, quando for possível. E fazendo as adaptações que julgar necessárias. Tá bom? Então, a gente vai ficar aí, né, com uma suposição de resposta, né? Vamos lá. O telefone tocou, ele atendeu, marcaram um encontro. Fez a barba, tomou um banho e vestiu-se. Há uma semana não via a noiva e hoje era domingo. Dia de ir ao cinema com ela. Apertou o botão, esperou o elevador. Desceu, alcançou a rua e foi esperar o ônibus. Fez baldeação e chegou lá 2 horas depois. Ainda teve de esperar 40 minutos para que ela acabasse de se arrumar. Sua futura sogra serviu um cafezinho na varanda. Seu futuro sogro conversou com ele sobre a situação internacional. Depois, leu um jornal. Né? Então, a gente encerra assim, né, a acolhida. Continuando, aliás, acolhida a correção. Ele diz, depois ela apareceu. Saíram apressados. O cinema era longo ali na esquina. Foram correndo. Ele entrou na fila e ela ficou esperando, perto da portaria. 38 minutos depois, ele apareceu com os ingressos na mão. Entraram. No salão escuro, o vagalume indicou um lugar. Ela, então, correu e sentou, né? Porque vai até a página 116, eu dei como indicação até a página 115. Aí lá você vai lá para o módulo 2, né? E você vai encontrar o modo imperativo. O modo imperativo, ele expressa a ordem, pedido ou conselho. E vai depender do tom, né? Da maneira que você fala. Caminhe todos os dias para a saúde melhorar.
Estude no colégio de aprovação. Confie em mim. O imperativo afirmativo provém tanto do presente do indicativo quanto do presente do subjuntivo. Tu e vós provém do presente do indicativo, sem a desinência. Né? Ele, você, nós e eles, vocês, provém do presente subjuntivo. E a gente vai ter o negativo, que provém, né, do presente do subjuntivo também, e você vai sempre estar nessa relação mesmo, dessa ordem, desse pedido ou desse conselho. É um conceito simples, né? Você vai lá para a página 22 a 25 do módulo 2, tenta responder e na próxima aula a gente continua, né, tirando toda e qualquer dúvida, tá bom? Um abraço carinhoso, até a próxima aula. Resolva aí suas atividades, anote sua agenda e até a próxima oportunidade.